Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre a história e o impacto de uma igreja assembleana aqui no bairro de Seu 2, em Teresina, Piauí. Estou entrevistando a irmã Jaqueline Macedo Lustosa. Essa entrevista faz parte de um trabalho de extensão universitária e busca compreender a contribuição desta igreja, tanto no aspecto espiritual quanto no social da comunidade. Sejam bem-vindos. Entrevistada, uma primeira pergunta para começar, qual legado você mais destaca desta igreja local no nível espiritual? Bom, quando a gente fala de legado espiritual, o que mais se destaca é a base da fé que essa igreja construiu ao longo do tempo. Desde o início, sempre houve uma preocupação muito grande com o ensino da palavra de Deus, com a oração e com a busca pela presença do Espírito Santo. Muitas pessoas chegaram aqui enfrentando problemas familiares, problemas emocionais e espirituais e encontraram um lugar de acolhimento e direção. Com o passar do tempo, essas vidas foram sendo transformadas, famílias restauradas e pessoas passaram a viver uma fé mais firme e consciente. Esse legado, ele continua até hoje, porque a igreja ela não formou apenas membros, mas pessoas com valores cristãos sólidos que levam essa fé para dentro de casa e também para a sociedade. Muito bom, ficou muito bom a exposição. Mais uma pergunta. Além do aspecto espiritual, quais retornos positivos essa igreja trouxe no nível social e nos serviços prestados à comunidade? No aspecto social, a situação da igreja, a atuação no caso da igreja, ela sempre foi muito presente. Como assim? Ela nunca se limitou apenas aos cultos, mas sempre procurou olhar para as necessidades reais das pessoas da comunidade. Ao longo dos anos, houve ajuda a famílias carentes, visitas a doentes, aconselhamento familiar, apoio emocional e orientação para jovens. Os jovens, eles encontraram na igreja um espaço de orientação, disciplina e apoio, o que ajudou bastante na formação de valores como o respeito, a solidariedade e a responsabilidade. A igreja sempre foi vista como um lugar aberto, onde as pessoas sabiam que podiam chegar e ser acolhidas. Isso gerou um impacto social muito positivo e reconhecido até hoje no bairro. Muito bom saber disso. Mais uma pergunta, a terceira pergunta. Como os moradores mais antigos, os mais idosos da região, falam até hoje dessas experiências de pioneirismo da ação da igreja, visto que nós começamos com bastante gente dos primeiros que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no bairro de Seu 2. Os moradores mais antigos, eles falam com muita gratidão e respeito sobre o início da igreja aqui no Disseu 2. Eles lembram que tudo era muito simples no começo, tanto a estrutura quanto os recursos, mas havia muita fé, oração e união entre os irmãos. Eles contam que a igreja foi uma das primeiras referências espirituais do bairro, com um trabalho forte de evangelização e um verdadeiro espírito de missão. Até hoje, essas pessoas reconhecem o papel importante que a igreja teve na construção espiritual e moral da comunidade e falam
desse período com muito carinho. Muito bom, muito especial isso que a gente pesquisou, né? Mais uma pergunta, quarta pergunta. Ao longo dessa trajetória inteira, quais foram os maiores milagres que aconteceram por intervenção divina, contados pelos moradores, pelos membros mais antigos, pelos mais novos também, segundo os relatos que nós fomos atrás? Ao longo da história da igreja, muitos testemunhos marcaram a comunidade. Existem, por exemplo, relatos de curas, restauração de lares, libertação espiritual e provisões em momentos muito difíceis, momentos de tribulações. Esses acontecimentos sempre fortaleceram a fé da igreja, mas para muitos o maior milagre foi a transformação de vidas. Pessoas que chegaram sem esperança, feridas emocionalmente e que hoje elas vivem uma nova história com Deus. Isso mostra que a atuação divina não ficou apenas no passado, mas continua presente até hoje. Muito bom. Gostaria só para deixar bem salientado que você lesse uma passagem bíblica sobre o começo do pentecostalismo na Bíblia como promessa, né? Faça uma leitura de uma passagem que tem a ver com sinais de pregação do Evangelho com base no pentecostalismo. Bom, vamos ler aqui em Marcos 16, versículo do 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bom, muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Só encerrando, agradecemos pela participação e por compartilharem essa história tão significativa. Fica evidente que a Igreja Assembleia no Disseu construiu um legado espiritual e social importante, que permanece vivo na comunidade até os dias atuais. Muito obrigado.